Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo eu tenho a honra de receber a professora Ivanilda Versosa, ela que é professora aposentada da rede pública e vai nos falar no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher sobre a luta das mulheres nas últimas 3 décadas. A luta que começou com o movimento de mulheres aqui em Maceió, em Alagoas, a participação na sociedade alagoana em defesa dos direitos humanos, o movimento da anistia, o movimento estudantil, onde se criou também outras frentes de mobilização para as mulheres em busca de seus direitos, melhor dizendo, de seus direitos, com uma fundação da UMA, a União das Mulheres de Maceió, a primeira organização que se teve mais fortemente colocada, na qual ela se colocou como primeira presidente da entidade aqui na capital. Portanto, eu agradeço antecipadamente, professora, a sua presença aqui hoje conosco e pergunto, essa contribuição, não só sua, mas de um grupo de mulheres, de todos os segmentos sociais, políticos, enfim, viabilizou uma descoberta de uma organização para buscar esses direitos. E a gente sabe que evoluiu muito nos últimos 30 anos. O que dizer dessa jornada e o que representava isso para as mulheres daquela época? Ai, Gorete, boa tarde, né? Boa tarde. Eu não podia fugir a essa responsabilidade, mesmo estando em condições especiais, mas eu concordei porque faz muito tempo que eu não falo sobre o movimento de mulheres, né? E eu gostaria de lembrar que esse movimento de mulheres, cujas discussões se iniciaram no final da década de 70, quando foi fundada a Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, e nós tínhamos o movimento feminino pela anistia, né? Então, foi no bojo dessas discussões de luta por amplas liberdades democráticas, por direitos humanos, por justiça social, que o movimento de mulheres começou a se organizar, chegando à fundação da União das Mulheres de Maceió, em 1981. Nós conseguimos, né, depois de amplas mobilizações, de conversas com várias lideranças, não só lideranças do magistério, como lideranças de outros segmentos, até lideranças dos populares, né? É isso que a gente, inclusive, eu gosto de destacar, por exemplo, a participação da Dona Mocinha, que era do antigo bairro Canaã, né? Ela participava com a gente, tinha uma outra senhora, cujo nome eu esqueci, né? Eu acho que Alba também, que eu pedi socorro a ela, que era de Paulo Jacinto, e essa discussão e essa mobilização se ampliou, né, pelo Estado. Em 81 nós fundamos a UMA, né? Que foi a primeira entidade. Foi a primeira de mulheres, entidade organizada de mulheres, de um movimento que eu gosto de destacar. Emancipacionista. Né? Não era um movimento isolado, só de mulheres contra homens, não. Era um movimento democrático, né? De luta das mulheres por seus direitos, por iguais condições de trabalho, iguais condições de vida, de salário, né? Mas também por justiça social e pelas liberdades democráticas. Foi exatamente numa época de chumbo em que a gente enfrentava uma ditadura militar. Então, juntaram-se, né, vários movimentos. O movimento estudantil, do qual eu já tinha participado antes com Elcio, meu marido, o movimento pela anistia, né, movimentos de associações de bairros. Então, eram vários movimentos populares e movimentos sindicais também, que juntos nós conseguimos construir, né, essa mobilização e desaguar na criação da União das Mulheres de Maceió. Foi a primeira, não foi a única, mas foi a primeira. Pois essa necessidade de uma organização específica de mulheres nasceu dessas discussões, né, mais amplas, mais democráticas, de tudo que a mulher poderia se empoderar e não hoje ainda há resquícios dessa
desigualdade, não é? Apesar dos avanços, a gente percebe que ainda há muito mais a construir. Mas falemos ainda sobre o processo de consolidação das mulheres por meio de uma entidade representativa. Como a gente poderia dizer do caminhar da UMA naquela época e o que levou a UMA a não mais existir? Uhum. Olha, a caminhada não foi fácil, como não é fácil nenhuma caminhada democrática quando você lute por direitos e por liberdades, né? Mas foi uma caminhada que contou com a participação de várias lideranças. Eu gostaria, inclusive, de destacar algumas, pedir desculpas àquelas que eu não vou ter condições de citar todas, eram muitas, né? Mas que na organização da UMA a gente pode destacar Alba Correia, Jared Viana, né? Leda Almeida, Isabel Brandão, que é professora hoje da UFAL, Terezinha Almeida, né? Aquela médica que sempre esteve com a gente nessa trincheira, né? Também tem que destacar você por uma questão de justiça. Você participou conosco desse movimento. Não ativamente como... Participou, sim, senhora, não é? E também eu não posso esquecer, né? A deputada Selma Bandeira, né? O Edna Miranda, que não eram da UMA, mas fortaleceram também, participaram do movimento de mulheres e, quer dizer, com algumas diferenças apenas de concepções, mas sempre juntas nessa mobilização, né? O que caracterizou, por exemplo, as bandeiras da UMA, que não eram restritas às questões mais femininas ou feministas, não é? Mas de um leque bem mais amplo, e de não ter conseguido manter a entidade viva? Isso eu posso, inclusive, responder, vamos dizer, pelos 6 ou 7 primeiros anos, que foram difíceis, mas como era uma mobilização, né, muito ampla, como você mesma diz, por direitos, por liberdades, por justiça social e contra a violência. Nós já nos posicionávamos naquela época, uma das bandeiras de luta era contra a violência que se praticava contra as mulheres, né? Nós temos aquele caso emblemático, eu não lembro como é o nome daquela senhora que foi marcada na face e dizendo, né, como é que se diz, uma mensagem que até hoje a gente considera terrível. Mulher gaieira só morta. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, né? Eu lembro que nós nos mobilizamos e já na gestão de Thaís, nós conseguimos, Thaís Normandi, conseguimos até a cirurgia plástica reparadora, né? Eu estou esquecida do nome, daqui a pouco eu acho que eu lembro, né? Mas acho que todo mundo se lembra disso. Foi uma coisa emblemática, né? Marcou muito o movimento naquela época, a sociedade toda. Porque foi a primeira, assim, violência escancarada e que foi publicada, né? Porque a violência doméstica, ela se dá todos os dias, na caladinha da noite. As mulheres que ainda não têm coragem de denunciar seus companheiros violentos, né? Mas a partir daí a gente foi começando a criar estruturas, né, que depois vieram em auxílio e em socorro, né, dessas mulheres. Então, uma das instituições que nós todas juntas, né, e com todos os movimentos, o Conselho Estadual da Mulher, a Delegacia Especial da Mulher, né, isso foi dando mais coragem às mulheres, né, de denunciar, né? E empoderando. Isso aí a gente sempre lutou pelo empoderamento feminino, né, que não era fácil e se concretizou na década de 80, foi com a eleição, né, da deputada Selma Bandeira, da vereadora Cátia Borne, Jared Viana, né? Foram, assim, 3 mulheres que, na época, marcaram do ponto de vista legislativo, né?
da representação feminina no parlamento. Uhum. E elas realmente representavam porque eram pessoas ligadas às lutas democráticas. Aos movimentos. Aos movimentos todos, né? Populares, de bairro, estudantil, quer dizer, todos os movimentos que marcaram essa época. Professora, a senhora acredita que a organização das associações de moradores na época, as associações de bairros, contribuíram significativamente para colocar a mulher na linha de frente dessas reivindicações e dessas conquistas? Contribuíram muito, porque eram movimentos não apenas de mulheres, mas de homens, um movimento independente de gênero, de sexo, não é? Homens que também lutavam pelas liberdades democráticas, que também lutavam por mobilizar e organizar a sociedade nos seus bairros, né? E, se eu não me engano, nós tivemos a primeira federação de associação de moradores, cujo presidente foi o primeiro presidente foi Lauro Pedrosa, o médico, né? Nosso companheiro de movimento estudantil. Hein? Fisiatra, é meu fisiatra. Posso fazer esse merchandising? Então, Lauro Pedrosa, que era uma das lideranças, né? E no movimento organizativo nós tivemos várias mulheres, inclusive. Infelizmente, no legislativo depois nós tivemos algumas representantes, mas que para nós não nos representavam muito nesse aspecto, né? Nessa concepção democrática. Professora. Mas é muito importante, não é? O empoderamento. E você veja que, a partir daí, o que foi que nós conseguimos? Esse movimento foi evoluindo e nós conseguimos ter o que nunca sonhávamos em ter no executivo, né, principal do país, uma mulher. Quer dizer, independente de se concordar ou não, nós não podemos esquecer a história, né? E a presidente Dilma Rousseff, né? Foi uma presidente eleita, com maioria expressiva de votos, e, na minha concepção, na minha percepção, aliás, até antes do governo dela, mulheres assumiram cargos nos ministérios. Foi a época, né? Foram as duas gestões em que houve mais mulheres nos ministérios. Hoje, infelizmente, a gente... não sei quantas a gente tem, não acompanho muito, isso aí eu acompanho mais o retrocesso que a gente está vivendo, né? É muito diferente, Gorete, do tempo da ditadura militar. Eu, pelo menos, fico muito, como é que diz? Muito, meu Deus, eu queria achar a palavra certa, não é nem amedrontada, assustada e perplexa, não é? Que eu achava que nos meus 70 anos eu não ia mais lutar contra uma ditadura. Só que, na época, era um inimigo visível. A gente tinha um inimigo claro, eram os militares e sua política de tortura e etc., né? E morte. Hoje é uma ditadura com uma capa de legalidade. É uma ditadura da toga, da mídia, e a gente, às vezes, se sente impotente. Entendeu? Porque não tem um inimigo declarado. Você não pode declarar guerra a um inimigo que tem cara de legalidade. Que não se assume, né? Então, agora, eu gostaria, assim, de também destacar que, nacionalmente também, esse movimento de empoderamento das mulheres no legislativo avançou, mas não o quanto a gente esperava, né? Sobre essa questão, a gente vai abordar no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, voltamos com Frente a Frente para falar sobre a temática com a professora
Pública aposentada, Ivanilda Versosa. Professora, a senhora que teve uma trajetória de vida marcada pela participação nos movimentos populares, movimento estudantil, no plano sindical, movimento sindical, no movimento de mulheres, não é? Sendo a primeira presidente da UMA, a União das Mulheres de Maceió. O que podemos hoje mensurar do crescimento da participação feminina nas instâncias de poder? Nós falamos, já tocamos na questão do parlamento, e a representação que nós poderíamos ter está muito aquém na prática. E isso, na sua opinião, se deve a quê? Olha, primeiro eu acho que houve um refluxo da organização, assim, dos movimentos, no momento em que nós achamos, né, que realmente conquistamos a democracia de volta para o país, né, na década de 80. Acho que houve um refluxo desse movimento, porque a gente achou que tudo estava conquistado. Estava resolvido. Estava resolvido, né? Não era essa, assim, a concepção de certeza de ter resolvido. Mas houve uma sensação, assim, uma coisa... Acomodação. Uma acomodação, né, das forças. E isso levou, inclusive, ao que você me perguntou antes, que eu também não participei, assim, depois da gestão da Thaís Normandi, eu fui mais para o movimento sindical, né? Que foi aí quando a gente criou o Sinteal, né? Eu participava da diretoria da antiga APAU, né? E depois a Alba Correia foi presidente. Antes dela, foi candidato pelo Campo Democrático o meu marido, Elcio Versosa, né? Uma liderança do movimento de professores e do movimento de docentes universitários, né? Quando foi presidente da ADUFAL. Mas antes dele ser presidente da ADUFAL, ele foi candidato derrotado pelo governo do Estado, pelas forças conservadoras, à presidência da APAU. Mas logo depois nós conquistamos, né, a APAU, com Alba Correia na presidência, depois Milton Canuto, depois Lenilda Lima, né, e vence Girlene, agora a Consuelo. Quer dizer, o movimento sindical exigia muito mais da gente do que o próprio movimento de mulheres, porque o movimento sindical, além de ser mais amplo, muito mais complicado, né? Atingia também o Estado inteiro. Uma correlação de forças também bem mais heterogênea, e sempre foi muito pesada, né? Agora, eu esqueci de destacar uma coisa. O movimento de mulheres cresceu e não ficamos só na UMA. Foi criada a União das Mulheres do Sertão em Santana do Ipanema, na década de 80, na esteira, como a gente diz, né, da organização da União das Mulheres de Maceió. E o que dizer dessa experiência no Sertão de Alagoas? Olha, essa experiência para mim foi difícil, mas foi muito gratificante, porque era aquilo que a gente acalentava, não era um sonho idealista, né? Era um sonho democrático, né? Que a gente conseguiu realizar, mas conseguiu realizar a duras penas, né? Era muita mobilização. Eu, inclusive, eu acho que do grupo de lideranças, eu era casada com filhos e trabalhava em duas esferas, na federal e na estadual. Então, eu tinha pouco tempo livre. E esse pouco tempo livre eu roubei um pouco da minha família, dos meus filhos. Contei muito com a ajuda da minha mãe, né, a quem eu sempre presto minha homenagem, e com a ajuda do meu marido, que sempre foi um democrata e nunca me censurou por essas ausências, né? Os meus filhos hoje também não me cobram, mas eles dizem que sofreram muito, né? Naturalmente. Porque aí eu dizia, enquanto você achava que ia mudar o mundo, transformar o mundo, a gente ficava lá, né, com a vovó, etc. Eu não me sinto culpada por isso, não, porque eu não... era uma ausência que era compensada de outras formas, né? E em momentos em que eu não estava na luta. Agora, foi muito gratificante, porque a gente não tinha, assim, sonhava, ansiava e tal, lutava, né? Sempre foram mulheres de luta, e a gente não tinha a certeza de que ia conquistar, né? Era a luta pela luta. Exato. E nós conquistamos, inclusive, uma posição de respeito na sociedade, né? Não só a União das Mulheres, como o Centro Estadual da Mulher, que era dirigido por Edna Miranda, quer dizer, depois o Conselho Estadual da Mulher, né? Então, isso foi assim, uma conquista hoje, muito importante naquela época, né? Época de trevas,
mas a gente não se intimidou. Professora, nós falamos sobre a criação desses instrumentos de luta e que conseguem viabilizar num plano mais elevado, como levar ao parlamento as reivindicações para serem transformadas em lei. É no parlamento que as coisas de fato acontecem, né? Ou deviam acontecer, né? Pois é. Talvez se a representação feminina que começa nos partidos, de não apenas ter as mulheres pelas cotas que são exigidas pela legislação eleitoral e realmente investir nas candidaturas femininas, tivéssemos um universo maior, né, de representação, não só no Estado, mas no âmbito federal, não é isso? Isso é verdade. No âmbito federal é muito mais difícil, né? Porque você sabe, todas nós sabemos, né? Você é uma mulher de luta também, né? E oriunda dos movimentos democráticos, então você sabe o quanto é difícil você eleger, né, representantes no parlamento. Por quê? Porque com o sistema eleitoral que nós temos viciado, a compra de votos é uma coisa assim, escandalosa. Então, os movimentos populares, os movimentos democráticos, as mulheres representantes realmente do povo, representantes, vamos dizer, das entidades sindicais, das entidades, de todos os movimentos, é muito difícil, não é? Porque a gente se depara com o monstro que vamos dizer, a compra do voto só não. Como é que a gente diz? A coisa financeira, né? Aí se restringe ao financiamento das campanhas, e aí onde que nós vamos buscar? Né? Então, quem tem mais financiamento, quem tem mais presença com empresários e tal, com quem financia, se dá melhor. Então, eu só lamento porque, há uma desigualdade no Brasil, essa desigualdade ainda não está equilibrada, como nos países da Europa, eu diria mais os da Escandinávia, né? Porque Noruega, Suécia, Finlândia, a representação feminina é muito forte. Não é ainda o que poderia ser, mas é muito forte. Não só em países desenvolvidos, mas até em países muçulmanos, africanos. A gente percebe uma participação feminina maior, mulheres de burca no parlamento. E na luta, inclusive, apanhando, né, e sendo torturada e tal, pelos movimentos que são os machistas, né, dos conservadores, porque você sabe que os muçulmanos têm uma... Ultraconservadores. Né, ultraconservadores. Nessa batalha, na busca de espaços em todas as instâncias, o que dizer da participação da mulher no meio estudantil universitário? A gente percebe que o movimento estudantil hoje praticamente não existe. E há 30 anos, tudo que surgiu, a maioria dos movimentos, eles foram derivados do movimento estudantil. Muito pujante. Exatamente, em que as mulheres também se destacavam. Isso tem uma correlação para a realidade que se vive hoje, professora? Olha, é aquilo que eu estava dizendo para você. Esse refluxo, a gente não sei se é porque nós achamos que preparamos o mundo para outra geração, né? E a geração que veio encontrou praticamente muitas coisas organizadas, e esse refluxo realmente nos movimentos democráticos, principalmente no movimento estudantil, é muito acentuado. É muito acentuado e a gente lamenta muito. Não sei se nós tivemos responsabilidade nisso, acho que não. A nossa responsabilidade foi enquanto nós tentamos conseguir preparar, né, a sociedade, vamos dizer, com conquistas que não tinham acontecido antes e que parece que o movimento estudantil se desmobilizou. Está meio lexotânico, eu diria. Muito. E não só em Alagoas. Né? Você tem ainda, por exemplo, a UBS ainda tem expressões, inclusive, mulheres na presidência, né? Isso também é resultado dessa luta pelo empoderamento da mulher em várias instâncias, né, de poder. Professor, já que a sua formação é pedagógica,
né, em todos os momentos da sua vida. Que avaliação a senhora faz do papel do professor, desde o ensino infantil ao ensino superior, no sentido de criar alternativas, meios para aprofundar discussões do interesse da sociedade e não só o que está ali na pauta acadêmica? A participação, eu acho que o papel do professor é muito relevante, eu diria indispensável, né? Numa educação de boa qualidade, que se preocupe com esses problemas e não apenas com o conteúdo da sala de aula. Essa foi outra luta nossa, não só do Sinteal, mas das lideranças, né, do movimento de professores. Só que a gente tem uma contrapartida muito cruel, que é a formação dos professores. É deficiente. Nós não conseguimos ainda, né? E quando nós estamos chegando num momento de conquista na formação do professor para discutir e debater esses temas que são centrais e que são muito importantes na sociedade, aí o que é que acontece agora? O retrocesso. Temos um movimento terrível, né, que é da escola sem partido. Isso é a volta do conservadorismo, mas de uma forma violenta e cruel. Professora, como a senhora vê a questão de governo federal estabelecer 20 anos de falta de investimentos na educação, contingenciamento econômico para uma área tão estratégica? Essa foi, como é que a gente diria, de uma crueldade e de uma irresponsabilidade. E nós os movimentos todos de professores estão assim, estão em luta, mas todos fomos surpreendidos, porque isso nunca ninguém esperou. O que era que estava estabelecido? Que até se a gente vai falar da questão econômica, financeira, né? O que é que estava estabelecido até 2015, 2016? A lei que destinava do pré-sal 10% dos trilhões que o pré-sal iria produzir e deveria lucrar, só que agora foi entregue, né? Quer dizer, para a educação e para a saúde. Aí que foi que nós tivemos um contingenciamento cruel de um governo irresponsável, né? Que é esse governo que está aí, que não é um governo, assumiu por um golpe, né? E um golpe violento na democracia, né? E esses retrocessos todos estão se refletindo e estão comprometendo, inclusive, não só a educação, a saúde, para as gerações futuras. A gente não lembra de ter visto algum presidente da República respondendo a inquérito em operação que busca informações sobre a corrupção no país e ainda está no governo, né? É algo contraditório. E denunciado agora, né? Denunciado pela terceira vez. Agora é uma quebra de sigilo. Nós lamentamos, por quê? Quem que deveria estar protegendo e defendendo a sociedade e o país desses absurdos? O Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o judiciário está muito partidarizado, né? E partidarizado, você vê. Quem é que você conhece de outras posições partidárias preso? Não tem. O que você tem são muitos escândalos, né? Comprovações, né? E ninguém preso. Só existe gente presa de uma corrente política, não é? A outra, que inclusive é cheia de moralistas de plantão, você não tem ninguém preso. Então, essa luta contra a corrupção, essa é outra coisa. Eu faço uma crítica muito grande, e não sou só eu, baseada em muitos juristas importantes, brasileiros e internacionais. A Lava Jato está acabando com a economia do país. Acabou com milhares de empregos no Rio de Janeiro, na indústria naval. Quer dizer, sucateando a indústria nacional em nome de uma luta contra a corrupção, que a gente sabe que não é bem assim, né? Esse é apenas um pano de fundo, né? E nós estamos vendo agora, as coisas estão ficando escancaradas, né? Lamentavelmente. Próprios procuradores, juízes que eram os heróis da Lava Jato, hoje têm denúncias de corrupção contra eles e não se faz nada. Quer dizer, eu lamento, Gorete, chegar aos 70 anos
não é? E ver um retrocesso desse. Mas Ver um a país que educação tem sucateada. Um país que tem Sucateada. dimensões continentais, riquezas para Professores com colocar salários aviltantes, né? Condições de vida nem se fala, de trabalho, quer dizer, absurdos. Você só conquista as coisas com uma e greve, se for uma greve que paralise realmente e dê prejuízo. De professor, infelizmente, na educação, os governantes acham que não tem prejuízo. Né? E como tem, né? Pois é, E como tem. Professora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a professora aposentada da rede pública, Ivanilda Versosa, uma militância de quase 4 décadas, não é? Em defesa dos movimentos estudantil, movimento feminino, movimento sindical, mas a nossa pauta hoje está relacionada mais às mulheres, já que estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Portanto, falemos ainda sobre toda essa luta, a trajetória das mulheres que enfrentaram dificuldades de toda a ordem para buscar seus direitos. E, nesse sentido, hoje a gente ainda observa que os crimes elementares que caracterizam hoje o feminicídio estão na ordem do dia. Não é? E isso requer uma consciência cada vez maior das mulheres para fazer a denúncia, não é isso, professora? Gorete, não só isso, mas essa coragem, inclusive, ela tem que vir das amplas mobilizações, não é? Nós já temos instrumentos de defesa, né? Como a delegacia, como o Conselho Estadual, como inclusive casas de apoio para as mulheres vítimas da violência doméstica, né? Feminicídio. Nós estamos ainda em pleno século XXI, né? Com um problema que já começou lá no início do século XX, né? Eu estava lendo hoje, engraçado, para relembrar algumas coisas, algumas datas, e eu vi que só em 1977 foi que a Unesco reconheceu, né, os movimentos nacionais e internacionais das mulheres, da Organização das Mulheres, a Unesco, né? Mas a luta começou, isso eu realmente tinha, assim, estava meio nublado na minha memória. Mas essa mobilização, essa organização feminina e essa luta por direitos e justiça social, condições dignas de vida, trabalho, salário, etc., já começou na Rússia. Não foi, nos Estados Unidos foi aquela greve onde morreram 129 operários naquela fábrica. Específico. Mas o movimento, ali foi o que marcou a data do, né, o Dia Internacional, que foi o 8 de março. Mas o que eu li, é interessante destacar isso, que a mídia, né, a imprensa como um todo, nunca deu esse destaque, tanto que pouca gente conhece isso e eu nem lembrava. Foi em 23 de fevereiro do início do século XX que 15 mil mulheres se reuniram em Moscou, quer dizer, numa ampla mobilização, inclusive contra a guerra, né? E foi lá que ficou marcado, né? Isso, o início da mobilização feminina. E a ONU só reconhece em 1975, né? Quase 70 anos depois, e a Unesco é que vai considerar em 77, né, o mês internacional da mulher e o Dia Internacional da Mulher. Quer dizer, o 8 de março tem uma história. Um reconhecimento tardio. Um reconhecimento tardio. E a gente ouve muito. Eu ouvia das minhas alunas e dos meus alunos e ouço hoje de muitas amigas e muitos jovens,
né? Que esse movimento de mulheres, isso é uma coisa que, quer dizer, qual é a marca disso aí? Qual foi o resultado? Tem muito resultado. Muitas mulheres hoje estão empoderadas, né? Muitas não, mas não o que a gente queria. Mas esse movimento foi um movimento muito importante. Por que o 8 de março? Todo dia é Dia da Mulher? Não. Não é que todo dia seja Dia da Mulher. Né? A gente tem que lutar diariamente por tudo aquilo que a gente reivindica. Mas o marco é esse acontecimento cruel, né? Onde operárias de uma fábrica morreram queimadas, lutando por melhores condições de vida e salário. Eu queria chamar a atenção para isso, porque ainda tem gente da educação, da saúde, eu ouço isso de médicos, de professores, de engenheiros. Por que o Dia da Mulher? Dia da Mulher é todo dia. Não? Isso é uma forma de abstrair a importância do movimento de luta. De reconhecimento. De reconhecimento, né? Da importância da mulher na sociedade, né? Em todas as suas instâncias. E eu fico muito assustada quando eu ouço isso de colegas professores. Porque a discriminação, o preconceito, essas desigualdades, elas estão pontuadas não só nas classes populares, mas em todas as classes, né? Todos os estratos sociais. Classe média que se deslumbra muito, né? Com algumas coisas, umas conquistas que inclusive foram dos movimentos né? Populares, e todos são usufruem né? Dessas conquistas, mas que não têm uma visão correta né? Do que significa ser mulher neste século, não é? Já no século XXI, quer dizer, nós temos um século, quase um século e meio. Né? Daqui a pouco a gente chega em 2050, eu não vou chegar, mas e a gente não sabe o que está reservado, principalmente agora, nessa época de retrocesso político e democrático que a gente está vivendo. E a história? O que dizer da história, do reconhecimento da história sobre a participação da mulher? A gente observa que na história do Brasil, propriamente dita, as mulheres estão num plano, eu diria até mais que terciário, não seria nem mais secundário, porque se fala em todas as etapas da história, as mulheres, se não for um resgate dos movimentos, o oficial não coloca e nem reconhece. Na história oficial, a gente consegue ainda ver quem? Anita Garibaldi, Berta Lutz, quem mais? Nise da Silveira, né? Nomes importantíssimos. Né? Mas pontuais. Pontuais. Porque o reconhecimento na história oficial, nós temos que contar a história do ponto de vista da sociedade, vamos dizer, da concepção democrática. Porque nos livros de história oficial, a mulher não tem o destaque, a não ser as figuras históricas que elas não podem negar, como essas que eu falei e muitas outras, né? Essas são as que eu estou lembrando agora. As mulheres, o professor em sala de aula pode contribuir para a ampliação desse conhecimento, muito, né, professora? Muito. E sendo mulher, mais ainda. Olha, se todas as professoras e professores tivessem não só a sensibilidade, mas a concepção, né, de que o empoderamento da mulher, a participação ativa, a mulher não participa somente dentro de casa, nem em profissões femininas, ela conquistou, inclusive, muitos postos de trabalho, né, que eram antes majoritariamente masculinos, como a gente diz, dos homens. Eu nem gosto de usar essa palavra masculino e feminino, que hoje não é muito recomendável, né? Mas o território dos homens, quer dizer, a mulher avançou, não tanto quanto poderia, mas eu vejo a importância e eu gostaria, se eu estivesse ainda na ativa, eu ia me dedicar à formação de professores. Como na UFAL se criou um núcleo, inclusive, eu vou ter que falar de novo no Elcio, porque lá no Centro de Educação, conjunto com outros docentes, eles criaram um núcleo de formação, onde se discutiam essas questões que não estão na história oficial. Né? Então, do que é que a gente está precisando? Além do protagonismo dos professores e das professoras, né, que são muito importantes na educação de crianças, de jovens, de adultos, quer dizer, além disso, de que é que a gente está precisando? De amplas mobilizações. Nós temos que ir para a rua.
Não podemos só ficar no WhatsApp. O que representa no Twitter para a senhora hoje essas ferramentas de comunicação que hoje estão servindo para a exposição da indignação da sociedade, que antes era feita através das ruas, né, nas ruas, hoje é feita nas redes sociais? Eu acho que esse avanço foi muito importante, um avanço tecnológico em que você tem notícias em tempo real, né? Você pode manifestar a sua opinião, você tem que ouvir, inclusive, as opiniões contrárias, quer dizer, são ferramentas democráticas, aliás, tecnológicas, e democráticas são, também. E democráticas, são muito avanço, né? Na área tecnológica. Agora, isso em contrapartida é que dá uma certa acomodação. Porque você acha que o que você está dizendo na rede social, e eu vejo muito o WhatsApp, Instagram, Twitter, né? Facebook, quer dizer, todas essas ferramentas, elas são importantíssimas, porque elas veiculam, né, concepções, opiniões e tal, de todos os lados. Agora, eu acho, não sei, pode ser por causa da minha idade, né? Já vivi o quê? 7 décadas, né? Então, de luta mesmo, de experiência, são 50 anos. Nós completamos o ano passado, de movimento estudantil e de movimento em geral, né? De luta por direitos e tal. Então, são 5 décadas em que, para mim, o avanço não foi tão significativo como nós, da nossa geração, esperávamos. O avanço não reproduziu o efeito Infelizmente, desejado. não. A desigualdade ainda está muito grande. Né? A participação das mulheres precisa crescer muito, principalmente nas instâncias decisivas. Né? Você conhece quantas mulheres estão no executivo? Pouquíssimas governadoras. E nem todas representam os nossos anseios democráticos. Né? Mas, mesmo assim, é importante que a mulher assuma esses papéis. No judiciário, infelizmente, a gente hoje não tem quem represente esse pensamento democrático, né? Porque não nos representa quem está à frente de uma parte do judiciário, Supremo Tribunal Federal. Vou falar claro, que eu não tenho medo, né? Nunca fui movida a medo, sempre fui movida a esperança e resistência, né? Essas são as minhas 2 características, né? 2 das que eu tenho. A indicação da procuradora Raquel Dodge para... Está evidentíssimo que foi uma indicação de oportunismo político, não é? É uma pessoa do grupo do governo irresponsável que está aí, né? Que assumiu o poder com o golpe e... Infelizmente, também a presidente do Supremo não nos representa, porque ela tem tido um comportamento que, para mim, é deplorável e depõe contra nós. Né? Não basta ser mulher, Gorete. Isso eu me lembro desde o tempo que a gente participava dos movimentos. Não basta ser mulher. Né? Tem que ser mulher com uma concepção democrática de vida, né? Mesmo que não lute, que não vá para as grandes mobilizações, mas que tenha uma concepção, né, do seu papel na sociedade e da defesa dos direitos sociais, das liberdades. E o que é que a gente está vendo hoje? O Poder Judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, está rasgando a Constituição Federal. Infelizmente. Infelizmente. Professora, estamos no meio minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, algumas considerações? Tenho sim. Tenho muito a agradecer a você nesse momento especial da minha vida. Quer dizer, você me tirou de uma situação difícil, em que é difícil falar dessas coisas, porque a gente está envolvida mais com a questão do sentimento e tal. E a oportunidade que eu estou tendo, né, de colocar não posições apenas políticas, mas posições que eu considero feministas. Né? Faz o quê? 15, 20 anos que eu não participo. Então, isso para mim, eu tenho que agradecer muito a você por essa oportunidade, porque eu sentia muito essa impotência, né? E sentia a necessidade, quer dizer, a impotência de lutar contra algumas coisas que estão aí colocadas e a impossibilidade de dizer o que eu penso.
né? Mas não só isso. O mais importante para mim foi resgatar a nossa história, a nossa trajetória, né, de luta e que, infelizmente, como você disse, né, se acomodou, se desfez a União das Mulheres, chegou um momento em que ela não estava mais respondendo, né, aqueles momentos políticos específicos. Lamento muito, mas eu acho que foi uma oportunidade de ouro. Professora, a sua trajetória justifica a sua existência aqui e agora. Obrigada. Muito obrigada a você. E até uma próxima oportunidade. E de muitas outras mulheres, né? Inclusive Obrigada. você. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.